Como analisar os mercados? Os 4 tipos de análises principais que eu utilizo aqui para os meus investimentos pessoais. Seja a fundamentalista, que eu nem utilizo mais tanto assim, na verdade, para o stock picking, seja análise de sentimento, análise técnica, que é a gráfica, e análise on-chain mais utilizada aí para o Bitcoin. Esse vídeo aqui, pessoal, na verdade é uma aula completa, tá? Mostrando esses 4 tipos de análises para vocês e faz parte do meu treinamento. Vou até colocar em algum canto aqui da tela. E essa aula aqui no YouTube, pessoal, na verdade é um compilado de 4 aulas que está disponível no nosso módulo 2, como analisar os mercados, tá? Inclusive, estou ainda para preparar o banner aqui e colocar de forma atualizada. Já tem as 4 aulas, como vocês podem ver, olha, aqui, e algumas mais que a gente vai estar colocando. Inclusive, estou até fazendo uma de análise técnica já mais avançada para o pessoal que já adquiriu o treinamento. Então, estamos em pré-venda ainda, está saindo por R$ 197 a partir de hoje, desconto aí de 50%, tá? O valor oficial é 397. Vou colocar os links aqui, tanto da página de vendas como também do checkout, se você tiver interesse. Inclusive, se você também tiver interesse, você me deixa saber aqui nos comentários, tá? Eu vou disponibilizar pelo menos um PDF desses, falando aí sobre os links, né, que eu venho utilizando durante essa aula completíssima aqui para vocês no YouTube. Tem os 4 tipos de análise, por exemplo, análise on-chain, todos os links aqui de vários indicadores on-chain que eu utilizo para encontrar os melhores momentos de aportar nesse ativo, visando sempre rentabilizar ao máximo o nosso patrimônio. Lembrando que aqui não é um curso, como se fossem esses cursos tradicionais de investimentos e finanças que a gente vê por aí na internet, tá? Aqui é algo prático para você realmente consumir, já executar o quanto antes, tanto que a gente tem um módulo framework de implementação, tá? Que eu vou disponibilizar de forma muito resumida todo o treinamento em um material único e a pessoa vai conseguir implementar o quanto antes, além desse bônus que eu vou estar disponibilizando sobre como proteger e acumular cada vez mais Bitcoin nas quedas, para você se proteger aí da volatilidade. Não precisa se desfazer dos Bitcoins, eu não vendo mais Bitcoin, por exemplo, mas não é a finalidade desse vídeo, então está aqui todo o nosso treinamento, todos os módulos, que começam, na verdade, a partir do método AL360. Depois eu vou falando aqui sobre cada classe de ativo essas que eu tenho em carteira, inclusive, afinal, eu sou muito do skin in the game. Eu ensino aquele que eu vivo, tá? E aqui tem outro também, olha, uma outra forma da gente poder lucrar e rentabilizar ao máximo, é conhecendo os ciclos do mercado do Bitcoin. Então é isso, espero que você curta ao máximo esse conteúdo. Lembrando que se você não entende nada sobre investimentos, se você ainda está começando ou se já tem uma carteira, mas ainda se sente um pouco perdida e visando entender se está fazendo realmente a coisa certa, se tem uma carteira realmente que vai te trazer bons frutos no longo prazo, a gente tem um módulo aqui, olha, montando uma carteira lucrativa e rentável, que vai ter muita aula de valor. Beleza? Então é isso, se você tem interesse, os links estão aqui e bora para a aula sem mais enrolações. Espero que você aproveite ao máximo, entenda muito aí de conhecimento para poder já aplicar nos seus investimentos, tá bom? E quase eu ia esquecendo, você deve ter percebido que o ambiente está um pouco diferente. Eu mudei de residência, eu moro em Aracaju ainda, mas a gente mudou para uma casa agora e eu vou gravar muito conteúdo para vocês, pessoal, aqui no YouTube, tá? Tô só tentando finalizar o quanto antes esse treinamento, porque já tem gente que comprou, pessoal aí que tem confiado muito no meu trabalho. Eu fiquei divulgando no Instagram nos últimos dias e a galera comprou, se interessou. Era um material que eu ia disponibilizar só para o pessoal da consultoria de investimentos, mas como eu vi que tinha muita gente interessada nesse material, são 29 páginas falando só desse método, tá? E além dessas aulas iniciais que eu estou colocando agora, para quem também está começando, já quiser começar com o pé direito. Então, depois que eu concluir, imagino que essa semana eu consiga concluir todas as aulas, já disponibilizando a nossa plataforma da Canuto Investimentos, eu vou voltar com tudo a gravação dos conteúdos aqui para vocês no YouTube e agora talvez com alguns cenários diferentes, beleza? É isso, estamos juntos, bora pro vídeo e sucesso nos investimentos. Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de análises que existem no mercado e como você pode fazer para estar analisando os ativos, as classes de ativos que você pretende incluir em carteira, tá? E eu vou fazer diferente do que a maioria está acostumada a fazer. A maioria que eu digo, as pessoas também que têm seus cursos, treinamentos, mentorias de investimentos e finanças. Por que eu digo isso? As pessoas costumam focar muito na análise fundamentalista fazendo stock picking, que é você escolher ativos individuais. E é isso que acaba travando muita gente, fazendo com que as pessoas nem comecem a investir o dinheiro, porque começa a perceber a dificuldade que é de você fazer uma análise fundamentalista, analisar balanços de empresas, por exemplo, analisar uma média de histórico de vacância, a qualidade dos imóveis, de fundos imobiliários, e as pessoas acabam que muitas vezes ficando travadas nesse ponto. Tá? E eu não quero que isso aconteça com você, que está aqui no método Aportes Lucrativos 360. Por isso que eu vou fazer apenas uma aula para a gente tratar das 4 tipos de análise que existem. Vou tentar resumir ao máximo e falar para você, olha, foca nisso aqui, que é o que mais importa, que com certeza vai te trazer melhores resultados na sua jornada como investidor, como investidora, beleza? Então, curto e médio prazo, o que vai ditar o rumo do mercado é o sentimento. Basicamente é a emoção dos investidores, com base em pura especulação, muito ruído, muitas notícias.
Então, a gente aproveita esses cenários de curto, médio prazo, com base no sentimento de mercado, para justamente realizar aqueles aportes inteligentes, estratégicos e que eu chamo de lucrativos, para trazer uma maior rentabilidade para a nossa carteira de investimentos. A gente não usa isso para estar incluindo um ativo ou outro, não. A gente já fez nossas análises lá atrás, na montagem da carteira que você vai ver no módulo 2 aqui desse treinamento, tá? Que é como montar a carteira lucrativa e rentável. E no longo prazo, a cotação dos ativos, elas costumam seguir os fundamentos. Então a gente vai sempre se importar muito mais com fundamentos dos ativos que a gente tem em carteira do que com esses movimentos de curto e médio prazo, tá bom? São coisas distintas, eu vou explicar aqui mais à frente para vocês poderem entender melhor. Então, 4 tipos de análise. Quais são? Fundamentalista, técnica, de sentimento e análise on-chain, no caso aí de Bitcoin e criptoativos. De forma bem breve para vocês, na análise fundamentalista, para explicar o porquê que eu não faço mais isso, análise fundamentalista de ativos individuais, por exemplo. Primeiro, qual é o objetivo? É avaliar o valor real, ou seja, o valor real intrínseco de uma empresa, fundo imobiliário ou qualquer outro ativo individual. Como é que funciona? A gente vai ter que estudar balanços, as receitas, margens, históricos de lucros, endividamento, a governança corporativa, qual o segmento de listagem que aquela empresa está inserida, a gestora também de um fundo imobiliário, por exemplo, como é que ela vem atuando frente aos ativos que ela tem no portfólio, se ela é uma gestão mais ativa, se é mais passiva, tá? O cenário econômico também, o setor de atuação daquele ativo individual. Exemplo prático, né? Investir em ações de uma empresa sólida, lucrativa e bem gerida, mesmo que a cotação esteja em queda no curto prazo. É isso que a gente busca fazer, tá? Quando a gente pensa em investimentos de longo prazo. Fez análise fundamentalista daquela empresa, daquele fundo imobiliário, pronto, entendeu o porquê que você está comprando aquele ativo, você está sendo sócio agora, você tem um pedacinho daquela ação ou daquele fundo imobiliário. Então agora, a partir daquele momento, você vai simplesmente seguir o seu plano de rebalanceamento de carteira e aportar nos momentos que a gente percebe que o sentimento está muito pessimista. Então a gente aproveita cenários de curto e médio prazo para aportar nesses ativos, seguindo aí depois, né, a tendência de longo prazo com base nos fundamentos. Então, já um adendo aqui para você. Eu costumo falar muito, né, que na renda variável, quando a gente percebe esse cenário de pessimismo do mercado, as cotações dos ativos estão lá nas baixas, em sobrevenda, é o momento ideal para a gente estar realizando os melhores aportes da gente, intensificando e aumentando os aportes. Mas tem um detalhezinho aqui, tá, que eu vou falar nessa aula de forma mais específica. A gente vai fazer isso com ativos que não perderam seus fundamentos. Bom, como eu geralmente falo de ativos globais, então isso aí a gente não vai se preocupar tanto, porque ativo global você já está diversificado naquela classe de ativo, como por exemplo uma bolsa americana da vida. Ali é o conjunto de empresas, é por isso que eu prefiro dessa forma, inclusive. Tá? Você não tem como falhar, por exemplo, na análise fundamentalista, que seria fazer análise individual. Agora, se você tem ativos individuais, fez o stock picking de ações de fundos imobiliários, você já corre esse risco adicional, que é o quê? O risco de talvez ter feito uma má análise, né? Aconteceu que analisou mal aquela empresa, aquele fundo, não seguiu certinho o passo a passo, que eu vou mostrar para você no final como é que você pode fazer esse passo a passo. E com isso, a cotação caiu muito, você acha que é uma oportunidade, mas lembre o seguinte, nem toda correção, queda de mercado, nem toda oportunidade é uma oportunidade de fato, tá bom? Então, porque ali está talvez aumentando muito o risco daquele ativo. Tem casos aí de alguns FIIs, né, alguns fundos imobiliários do nosso mercado brasileiro, que a gente viu o que aconteceu em função de má administração, né, a gestora. Então, não vou citar aqui FIIs específicos, mas você deve saber quais são, mas teve fundos imobiliários que realmente ficaram muito mal vistos e a cotação começou a despencar. Daqui a pouquinho começa a não distribuir os rendimentos mensais, que é justamente o objetivo de quem investe em fundos imobiliários, né, receber aquela renda passiva de forma mensal. Apesar que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir semestralmente, mas eles adotaram essa medida justamente para incentivar as pessoas a investirem nessa classe de ativo. Então, assim, veja só, quando a gente pensa em análise fundamentalista, você tem que realmente se atentar e estudar bastante cada ativo individual se você for por essa linha do stock picking, que hoje em dia eu não aconselho, mesmo que seja no mercado americano, mesmo sabendo que lá tem empresas, né, muito mais consolidadas, né, com resultados muito mais robustos, e que a gente sabe que no longuíssimo prazo elas tendem a entregar muito valor para o acionista, mas a gente corre sempre esse risco, né, o risco de ter feito uma má análise individual daquele ativo. Já falando para você, como é que eu faria para analisar fundamentalmente uma empresa ou um fundo imobiliário? Eu deixei um passo a passo no final desse documento, é só ir lá até o final. E como é que eu faria uma análise fundamentalista de fundos imobiliários, por exemplo? Analisaria a gestora do fundo, se ela é mais ativa, se ela é mais passiva, qual é, né, a empresa que está por trás daquele fundo, tá, e administrando também, a qualidade e localização dos imóveis, qualidade dos inquilinos, tipos de contratos de vencimentos, vacância média histórica, alavancagem, histórico de emissões de novas cotas,
histórico de resultados, de distribuição de rendimentos e se é muito transparente na divulgação dos relatórios gerenciais. Análise fundamentalista de ações. Analisar a governança corporativa, qual é o segmento de listagem que está inserida, análise das demonstrações financeiras, histórico de receita, lucro operacional, que é o EBITDA, né? Lucro líquido, margem operacional e líquida, ROI e ROIC, e endividamento, resultado financeiro, fluxo de caixa operacional e geração de caixa, necessidade de capital para crescimento das operações, histórico na distribuição de dividendos, se for o caso. Imagino que você tenha até se cansada com esses 20 itens que eu acabei de falar. É por isso que, de fato, eu aconselho que as pessoas não vão muito por esse lado do stock picking, tirando, tá? Uma exceção à regra são os fundos imobiliários, porque como não tem tantos fundos assim no mercado, a gente consegue criar uma carteira de FIIs para poder aí ter bons resultados no longo prazo, recebendo sempre uma renda passiva robusta, mensal e previsível para a gente, tá bom? Pensando em aposentadoria. Então aqui é a única exceção à regra. São os fundos imobiliários, até porque é muito melhor realmente você investir de forma individual nesse caso, porque tem poucos FIIs que são, de fato, bons para o longo prazo. E inclusive aqui no nosso treinamento tem uma planilha, né, que são os melhores FIIs da bolsa, né, que eu já tinha feito análise prévia, então você pode pegar como base aqui, tá? Tem acho que 40 ativos no momento atual, depois eu faço uma atualização dessa planilha, mas você pode pegar daquela lista, lembrando que não se trata de recomendação de investimentos, mas começar, se for fazer esses tipos de estudos, começa por aqueles FIIs, porque você já vai sair muito na frente de diversos investidores, tá bom? Agora, em relação a ações de empresas, começa a complicar muito mais, porque realmente a gente tem uma infinidade de empresas, aqui no Brasil nem tanta, mas se for lá no exterior, tem milhares e milhares de empresas, tá? Mas eu seguiria esse passo a passo, para fazer análise fundamentalista, inclusive é o que eu fazia quando eu ainda investia através do stock picking, né? Então eu fazia essas análises de acordo com esse passo a passo, e estou passando aqui para você nesse treinamento, tá? Agora, indo lá na fonte, como é que a gente encontraria isso? Por exemplo, uma ação, eu colocaria RI, eu vou colocar a VEG como exemplo, é apenas exemplo, e já no primeiro link ele dá. Aqui é o site de relacionamento com os investidores dessa empresa. Então aqui você vai encontrar tudo que precisa sobre os fundamentos. Mas, para não perder tanto tempo assim, a gente pode ir em um site que faça esse filtro. E aí tem que saber se aquele site é confiável. Um site que eu gosto muito é o Fundamentei. Inclusive eu tenho uma assinatura premium aqui ainda, tá? Mas é um site gratuito, só que o gratuito fica muito limitado. Então, aqui vai falar sobre aquela empresa, é só buscar a empresa, você olha rapidinho, veja que acima já tem aqui sobre a governança, sobre as receitas, liquidez, a cotação, balanços, né, que é o principal da análise fundamentalista. Então você pode olhar e vai descendo rapidinho, vai ver sobre aquela empresa, inclusive o quadro societário, free float e tag along, executivos. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá, pessoal, da análise fundamentalista, porque não é o foco do nosso treinamento e eu quero poupar o seu tempo, como eu já expliquei, tá bom? Então, você vai ver aqui a parte importante, né, como é que está a diversificação da receita daquela empresa, e aqui também em relação aos países, né, para onde é que ela vende. A VEG é uma empresa que a gente costuma dizer que você está meio que se protegendo, mesmo deixando seu patrimônio real, nesse caso da VEG, porque ela é uma empresa que acaba tendo muita receita dolarizada, já que vem muitas vendas do exterior. Então aqui ó, tem a parte de gráfico e o principal é essa tabelinha aqui, porque é aqui que a gente vai analisar o histórico de balanço daquela empresa, tá? Então não vou entrar em detalhes, mas basicamente é ver se está realmente crescendo os resultados da empresa. Se tem um bom crescimento de receita, de EBITDA, que é lucro operacional, as margens continuam saudáveis ainda, o resultado financeiro como é que está também, né? Se a empresa não está se alavancando bastante, a parte aqui de dívida, deixa eu pegar aqui, olha, a dívida, mas o principal é analisar a dívida líquida sobre o EBITDA, né? Como é que está também a evolução do lucro líquido, está crescendo esse lucro líquido, beleza. E geração de caixa operacional, e em relação também à distribuição de proventos, que aqui é o último dos últimos casos, tá? A empresa, a VEG, muita gente acha que não distribui muitos dividendos, mas distribui sim, porque olha só, 45% de payout, porém, já é uma empresa que acaba, os investidores ficando muito diluídos, tem muitas ações emitidas no mercado, e aí a gente vê que o dividend yield acaba sendo bem abaixo do que as pessoas gostariam de receber, mas é uma empresa que gera muito crescimento, e eu costumo falar para as pessoas o seguinte, que quando a gente investe nas empresas, né, a gente pensa o quê? Que quer crescer o nosso patrimônio, não quer ficar aumentando os dividendos, os rendimentos da gente, pensando só em distribuição, em receber, para você depois reinvestir em alguma outra classe de ativo. Porque se você está sendo sócio daquele ativo, você quer que ele gere cada vez mais valor para você através da valorização exponencial do seu patrimônio que você deixou lá alocado, tá bom? Então, ninguém melhor para fazer isso do que a própria empresa, se for realmente uma empresa saudável e uma empresa que a gente está fazendo a coisa correta ao deixar o nosso capital lá, visando aí sempre o futuro, né, o nosso futuro. Aí lá na frente a gente começa assim a poder usufruir desses ganhos que aqueles ativos foram nos oferecendo, tá? Então a VEG, basicamente, ou qualquer outra empresa brasileira, iria no site do Fundamentei, tem outros também para você poder analisar como o Status investe.
Mas Status Invest eu gosto mais de analisar aqui fundos imobiliários, que é uma análise muito mais simplista, então você vai conseguir olhar aqui vários daqueles indicadores do passo a passo que eu passei para vocês, naquele material da gente, você vai conseguir ver no site do Status Invest. Mas o principal é você ir realmente no site de relatório gerencial dos FIIs, tá bom? Então, analisar a gestora, se ela é transparente na divulgação dos seus resultados, aqui, por exemplo, do HGLG11, é a pátria hoje em dia, né? Então, eu gosto muito desse fundo, por exemplo, não é recomendação de investimentos, mas um dos maiores fundos da Bolsa, e aqui você vai conseguir visualizar muitas e muitas informações daquele FII. Então, fundo imobiliário, relatório gerencial, você consegue ler ali rapidinho, tá? Rapidinho mesmo, nesse caso, fundo imobiliário é muito mais fácil você analisar os fundamentos do que uma ação de empresa brasileira ou no exterior. Falando em exterior, eu gosto de analisar, gostava, né, quando eu fazia muito stock picking, através do Coifin. É uma ferramenta aqui muito interessante, tá? E dá para fazer muita coisa mesmo na versão gratuita. Então, eu coloquei a Apple aqui, por exemplo, vem aqui na parte de destaques, né, análise financeira, destaques, e aqui a gente consegue ter um panorama geral da empresa. Geral mesmo. Dá para ver aqui os balanços, fluxo de caixa, os múltiplos também, para entender se ela tá cara, tá barata. E é isso. Então, sobre análise fundamentalista, deixa eu ver se tem mais algo para falar. Eu imagino que não. Aqui o site já tinha falado, né, de relação com investidores da VEG. Mas, basicamente, sobre análise fundamentalista é isso. Você vê que realmente é um mundo que você vai encontrar quando for precisar fazer esses tipos de análise nos seus investimentos. Então, por isso que eu prefiro, de fato, de outra vertente. Investindo através de ativos globais. Ou seja, eu penso, na verdade, em como é que eu vou distribuir a minha macroalocação na Bolsa Americana, nos mercados emergentes de países desenvolvidos, tá? No Bitcoin, ouro, prata, até coloquei como exemplo aí. Como é que você vai analisar os fundamentos do Bitcoin? Basta ler o white paper do Bitcoin. É um documento de 8 páginas apenas. Hoje está muito mais fácil para conseguir ler, porque tem a versão traduzida para português. E eu acho que eu até deixei aberto. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui, olha. Está disponível para você. Eu vou colocar no link aqui abaixo dessa aula para você poder baixar o PDF e versão em português. Então você vai conseguir entender os fundamentos do Bitcoin, que utiliza-se, né, da metodologia prova de trabalho, que é justamente o que gera, né, esse grande valor para o Bitcoin. E, enfim, tem um monte de coisa aqui para você poder estudar sobre o ativo. Saiba que para analisar um ativo global como esse é muito mais fácil do que você analisar ativos individuais, tá? Seja ações, seja até mesmo os fundos imobiliários, que é muito mais fácil da gente poder analisar. Então, é assim que eu faço os tipos de análise, tá? No caso, pensando em análise fundamentalista. Eu foco mais em ativos globais e depois em como é que eu vou distribuir os percentuais de alocação nesses ativos globais de acordo com o meu perfil, objetivos, tolerância ao risco, capacidade de correr risco, minha fase atual de vida e o nível de conhecimento que eu vou adquirindo também ao longo da minha jornada, tá bom? E como eu espero que você também faça, eu vou falar bastante sobre montagem de carteira no módulo 2 e vai te ajudar muito, tenha certeza disso. Mas agora, olha, eu falei que a gente ia passar pouco tempo na análise fundamentalista, acabamos aqui nos alongando, mas eu acho que valeu a pena porque, de fato, para você entender o porquê que a gente vai seguir mais agora, fez a análise fundamentalista lá, colocou os ativos globais na carteira, como isso, imagino que você vá fazer a partir de agora. Ou não, se você também quiser manter o stock pick, pode manter, não, fica à vontade, tá? Tem empresas muito boas na Bolsa Brasileira, na Bolsa lá no exterior. Fundos imobiliários, como eu já falei, é a única exceção realmente à regra, na minha visão, de você fazer o stock pick de fato, ter uma carteira com 8 a 12 fundos no máximo, tá? Já está de bom tamanho. Mas eu gosto depois de ir para o outro tipo de análise, que é a análise técnica, análise de sentimento, aqui principalmente no Bitcoin, e análise nutriente também em Bitcoin. Agora, análise técnica dá para fazer em vários ativos, e nos ativos globais também, nas diversas bolsas, tá? E aí, por que eu faço isso? Por que eu digo isso para você? Porque é aqui que a gente vai, de fato, focar na metodologia desse treinamento, que são os aportes lucrativos. Você já tem sua carteira montada, não precisa ficar perdendo muito tempo aí fazendo análises fundamentalistas. Passou não sei quantos meses analisando a empresa, depois você vai ter que passar não sei quantos meses analisando outra empresa, aí tem que acompanhar resultados, né, a cada, sei lá, 3, 6 meses, um ano. Lembrando que se for uma empresa mais saudável, você pode olhar apenas anualmente, mas se for uma empresa de maior risco, você vai ter que acompanhar realmente a cada balanço, talvez, né, trimestral, eles divulgam sempre a cada 3 meses ou a cada 6 meses, então acaba se perdendo muito tempo nesse sentido. Então, prefiro ter minha carteira montadinha já de acordo com o meu perfil e ir fazendo rebalanceamento através do DCA estratégico, que a gente também passa nessa metodologia aqui da Fundo de Investimentos, mas também focar nos melhores momentos para a gente poder aportar o nosso dinheiro. E é ali que a gente vai obter realmente altos retornos, né, no longo prazo. É fazendo esses aportes estratégicos, inteligentes e que eu gosto de chamar de lucrativos, né, utilizando-se da análise técnica e essas outras análises aqui, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai poder falar sobre essas análises. E uma observação já importante para você, não é fazer a análise técnica que normalmente traders de curto e médio prazo fazem para poder estar especulando com aqueles ativos, nesses curtíssimos intervalos de tempo, tá? Porque ali realmente é pura especulação, isso não vai levar a gente aí a ter bons resultados no longuíssimo prazo pensando como investidores.
né, que é o que somos aqui, pelo menos é o que eu espero que você também faça com a sua carteira de investimento, sempre portfólio de longo prazo. Você pode até especular, né, no curto e médio prazo com uma parcela pequena do seu capital, que seria o capital especulativo, que eu gosto de chamar, que inclusive também vai estar falando um pouquinho sobre esses tipos de capitais lá no módulo Montando uma Carteira de Investimentos Rentável e Lucrativa. Eu, inclusive, tenho uma parcela ínfima do meu patrimônio para fazer essas especulações e alavancar os meus ganhos, mas esses ganhos vão para a carteira depois de longo prazo. Então, na análise técnica, a gente vai utilizar basicamente 3 gráficos principais, que é o gráfico de 4 horas, o gráfico diário e o gráfico semanal. Dentro da plataforma aqui, o TradingView, já deixei até aberto o gráfico do Bitcoin, aqui é o gráfico semanal, weekly, e não se preocupe porque eu vou falar em uma aula específica sobre o TradingView, o básico do TradingView que você precisa saber e que é o que eu faço aqui com os meus investimentos pessoais, né? O que é que eu utilizo aqui de ferramentas gráficas para me auxiliar nas tomadas de decisões e realizar realmente aqueles aportes mais estratégicos, mais lucrativos, que é o que vai nos trazer aí de fato bons retornos, tá bom? Como investidor, como investidora. Mas aqui, pegando um exemplo básico, deixa eu voltar, na verdade, para o material, porque como é que funciona, né, a análise técnica e qual é o objetivo principal? É avaliar os movimentos de preços com base no comportamento passado para a gente entender o que pode acontecer no futuro. Não é prever o mercado. Jamais tente prever a movimentação de mercado, porque a gente tem que ser humilde perante o mercado. O mercado é soberano, tá bom? Então a gente vai reagir conforme o preço vai nos informando, nos alimentando com novas informações. E a gente utiliza dessa irracionalidade que tem muitas vezes no curto e médio prazo para aproveitar e tomar melhores decisões, tá? Então, a gente vai usar padrões, suportes, resistências, indicadores também aqui, né, que é o índice de força relativa, o IFR, que são justamente, deixa eu dar 2 cliques, que é justamente esse indicador aqui que eu utilizo muito, tá, para entender quais são os níveis de sobrevenda e sobrecompra. Então, melhor momento para aportar ou para ter mais cautela. Médias móveis, nível de Fibonacci, volume profile. Basicamente, vamos nos atentar a esses 4 principais indicadores, tá? Mas a análise técnica, de forma bem resumida, ela se resume, né, a suporte e resistência. Muita gente vai falar sobre SMC, que é Smart Money Concept, que é o dinheiro inteligente, né? Para onde é que está indo o dinheiro inteligente, os institucionais, como é que esses players estão jogando o jogo do curto e médio prazo. E eu prefiro sempre pela linha mais simplista, né? Simplificar as coisas, tornar cada vez menos complexas para você, tá bom? Senão você vai perder muito mais tempo tentando estudar, entender, vendo um monte de aula que muitas vezes não vai fazer sentido e não vai te trazer bons resultados para depois só começar a aplicar. Eu quero que você aplique o quanto antes tudo isso aqui, tá? Então, exemplo prático, comprar um ativo quando ele bate em um suporte forte ou quando o IFR, que é o índice de força relativa, mostra que está sobrevendido. Então, de forma básica, aqui, básica mesmo, no curto prazo do Bitcoin, né? Lá em abril, eu realizei aportes muito severos no Bitcoin aqui, muito agressivos, né? Na faixa dos seus 74, que foi até a mínima, eu acho, 74 é alguma coisa. Comprei 74, comprei 76, comprei 78, porque eu sabia que era um nível de suporte muito forte. Deixa eu até puxar essa região, tá? E vou colocar aqui, porque era um topo anterior. Então aqui muita gente, o psicológico dos investidores, as pessoas quando chegam nesse nível de preço, elas começam a comprar, porque sabem que ali é uma região importante de suporte do preço. Sabe que muito provavelmente as pessoas vão entrar forte na compra, tá? Dificilmente isso aqui vai romper, até porque mais de 80% das tentativas de rompimento, elas são falsas. Não sei se mais de 80%, mas 80% pelo menos, elas são falsas. Normalmente tende a respeitar níveis de suporte e níveis de resistência, tá bom? Então aqui eu sabia que era um nível importante do preço de suporte. Além disso, ainda tem a confluência com a retração de Fibonacci, pegando aqui esse movimento de curto prazo. Chegou a atingir os 50% de Fibonacci. Também são regiões aqui de suporte ou de resistência do preço. No caso, a retração é regiões de suporte, tá? E a região, por exemplo, de maior desconto seria até aqui, na verdade. Seria entre 50% e 61,8% de Fibonacci. Seria essa região que a gente chama de Premium Discount. Ou seja, desconto premium. Você está comprando realmente ali o ativo com um desconto muito bom. Tá? Pensando em análise técnica, seria aqui. Deixa eu tirar só esse suporte. Pronto. Aqui seria a melhor região para comprar. Só que você vê que às vezes, se você for esperar demais, você não vai conseguir comprar. Então é por isso que eu vou realizando um DCA mais intenso nessas regiões que eu entendo que já estão bem descontadas. Então eu já fui comprando aqui. E ainda bem, porque se eu fosse esperar pela melhor região de desconto, nesse caso do Bitcoin, eu não teria feito esses aportes aqui, que me levaram depois a ter um ganho muito exponencial, né? Aqui já com essa alta que está tendo agora já em 108.400 dólares, né? Então dos 78 vou colocar, vou até ser conservador aqui, já me rendeu aí 40% por enquanto, né, de rentabilidade. Pode ser que volte a cair, não tem problema, a gente vai fazendo essas análises de tempos em tempos, né, e se aproveitando desses movimentos especulativos, né, em função do sentimento dos investidores que ficam especulando a todo momento. Inclusive, o preço pode vir buscar liquidez aqui, tá? Porque aqui é uma região de muita liquidez. Muita gente colocou seus stops, né? Caso a operação venha a dar errado, então essas pessoas não são estopadas, então muitas vezes
o smart money que a gente chama, né, ele pode vir buscar aqui para depois voltar a subir. Ou se vier estopar essa galera e o preço mantiver aqui embaixo, então aí sim é uma zona de cautela, porque pode ser que eles venham tentar testar níveis cada vez mais inferiores. Mas enfim, aqui eu acabei já me alongando nessa parte da análise técnica, vou falar mais para vocês na aula de TradingView e também em cada aula de aportes lucrativos, né? Em cada classe de ativos, seja o Bitcoin, aí no Brasil mesmo, bolsas globais, ouro, dólar e prata, por exemplo, tá? Mas era isso que eu queria falar para vocês sobre esses níveis de suporte e de resistência que a gente consegue observar, né, analisando o gráfico, para entender melhor quais seriam os melhores momentos da gente poder realizar os nossos aportes estratégicos, inteligentes e lucrativos também. Tá? Tem outras ferramentas, como aqui o Volume Profile, que eu uso muito, tá? Para a gente entender qual é a região de maior negociação, levando em consideração ali, não a data, porque aqui a gente tem um outro tipo de volume que eu posso alimentar aqui. Seria esse tipo de volume, mas não é esse volume aqui. Esse aqui é o volume mais básico que a maioria das pessoas utilizam, mas é levando em consideração níveis de preço. Quais são os níveis de preço que tem maior volume? Porque ali também tende a se encontrar, aí sim, os níveis de suporte e resistência mais fiéis. Ali é onde a gente vai entender que, olha, aqui é um suporte importantíssimo, a gente chama de zona de POC, que é a parte de ponto de controle do Volume Profile, né? Lembrando que no caso do Volume Profile, é a ferramenta talvez que eu mais utilizo hoje em dia, né? Para identificar níveis de suporte e resistência, só que a gente tem que saber traçá-lo, tá bom? Não é traçar de qualquer jeito. Aqui eu coloquei, né, nessa região do preço e também nessa região para identificar durante esse intervalo aqui quais eram os níveis de suporte e resistência que a gente tinha mais negociação, só que aqui eu fiz de qualquer jeito, tá? Só para mostrar para você que existe essa ferramenta, então tem que ter esse cuidado. E voltando aqui à nossa análise técnica, eu ainda vou colocar para vocês, olha, só para a gente ver que tinha mais confluência ainda de suporte nessa região. Porque se eu coloco aqui a média móvel de 50 períodos, nesse caso está no gráfico semanal, ou seja, a média móvel de 50 semanas, que é uma média muito importante durante o ciclo de alta do Bitcoin, pelo menos nesse ciclo, né? Porque, olha, se mostrou ser uma região de suporte do preço aqui, duas vezes tocou já, né? 3, 4, 5, 6. Ou seja, tocou 6 vezes na média móvel de 50 semanas durante esse ciclo de alta, que vem lá desde o final de 2022, início de 2023. Então, em 3 anos de ciclo de alta, tocou apenas 6 vezes. É mais fácil romper para baixo ou se segurar mais uma vez? Se segurar mais uma vez. Então, a gente aqui pensa realmente em compras, tá? E além desse nível aqui da média móvel de 50 semanas, o índice de força relativa estava sobrevendido. Só que eu vou apresentar para vocês aqui que não estava no gráfico semanal sobrevendido, mas no gráfico de 4 horas a gente vai ver lá uma sobrevenda e normalmente eu tomo essas decisões de compra, né, também no gráfico de 4 horas. Então vou puxar bem aqui o gráfico para a gente. Além do gráfico diário e semanal, eu também tomo decisões no gráfico de 4 horas e a gente via que estava em extrema sobrevenda, bem abaixo do nível de 30 pontos aqui do índice de força relativa, que é a RSI ou IFR em português. Então aqui era realmente uma região de muitas confluências, indicando que ali era um suporte extremamente forte, tá bom? Então a gente procura compras nesses momentos. E nas regiões de resistência, nós procuramos normalmente, ou se você tiver interesse em fazer vendas, seja parciais, não aconselho fazer venda total do ativo, mas se quiser fazer vendas parciais, aí vai de cada um, tá? Eu hoje em dia não faço mais venda de Bitcoin, mas explico por que ainda, né, durante esse treinamento para vocês. Tem até o bônus, né, que vocês vão assistir, que é como shortar o Bitcoin em determinados momentos, mas não se desfazendo dele, colocando ele como garantia e você vai acumulando mais Bitcoin na queda. Mas vamos lá. Voltando para a análise técnica, só para a gente poder quase já finalizar essa aula, então eu vou pegar aqui a lista de objetos, deixa eu primeiro pegar o ativo, o Bitcoin, para mostrar o meu estudo atual no ativo. Você pode até dar um print aí se quiser, deixa eu pegar aqui, olha, já tá, não vou nem precisar colocar a lista de objetos, deixa eu colocar gráfico semanal, e olha só o tanto de informação que eu coloquei aqui já para você. Aqui é a escala logarítmica, tá, mas eu vou deixar na regular. A escala logarítmica a gente usa bastante no caso do Bitcoin, e principalmente visando longo prazo. Mas aqui eu vou deixar linear, até para aparecer os textos que eu coloquei e o que é que eu estou enxergando nesse momento. O Bitcoin que chegou numa região de suporte no curto prazo. Que suporte seria esse? Seria a média móvel de 21 semanas. Além da de 50 semanas, que é a mais forte que tem, ele também costuma vir primeiro testar a de 21 semanas, é o que acabou de acontecer, olha. Então está também numa região de suporte do preço, até porque era topo anterior. E eu coloquei aqui tudo que eu penso sobre o Bitcoin nesse atual cenário, então você pode, se tiver interesse, tirar um print nesse momento, mas não se preocupe, porque mais à frente, no módulo de aportes lucrativos em Bitcoin, eu vou explicar para vocês mais a respeito e em detalhes também. Mas enfim, eu não quero complicar, como eu já expliquei na aula, só estou explicando para vocês que existe isso aqui, análise gráfica, análise técnica, é sim importante. As pessoas que são muito da parte fundamentalista acabam falando muito mal da análise técnica. Quem é da análise técnica fala mal da análise fundamentalista. Eu sou uma pessoa mais que vai pelo lado da racionalidade, do equilíbrio, da diversificação e entendendo, né, que a gente pode utilizar sim
todas as ferramentas, né, de uma forma muito útil, tá? É só ter muito estudo, muito conhecimento e experiência para você entender que essas ferramentas vão poder nos ajudar ao longo do tempo, tá bom? Então, sobre a análise técnica nessa aula, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Olha, importante, né? Como é que as pessoas utilizam para operações de curto prazo, para especular na compra e na venda, como eu já falei. Como é que nós vamos utilizar? Que esse é o grande diferencial aqui desse treinamento Aportes Lucrativos 360 e da nossa metodologia da Canuto Investimentos. Vamos utilizar para definir os melhores momentos para realizarmos os aportes lucrativos nas classes de ativos e ativos específicos que nós já temos na nossa carteira de investimentos de longo prazo, que é aquela carteira que a gente monta, né? Pode montar com base no nosso módulo aqui, que é montando uma carteira lucrativa e rentável, ou se você já fez toda a sua análise, já tem sua carteira, você pode aproveitar agora esse treinamento da gente de apostas lucrativos para melhorar cada vez mais aí os resultados da sua carteira que você já tem montada, com base no seu perfil, objetivos, tolerância ao risco, enfim, aqueles diversos fatores que a gente sempre fala, né? E você deve se basear para montar sua carteira. Então, a gente vai usar análise técnica com essa finalidade aqui. Por isso que eu sempre falo que são gráficos de mais longo prazo. E não gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, nada disso. Nem mesmo 1 hora até, tá? Quer dizer, 1 hora sim para os ativos do mercado tradicional. No caso do Bitcoin, a gente usa 4 horas. Tem só essa diferença já aproveitando para te falar. Depois, os gráficos mais longos, que é diário e semanal. O mensal é para analisar, aí sim, uma tendência de mais longuíssimo prazo. Até porque quando a gente busca fazer nossas análises, é sempre buscar seguir a tendência, não buscar o melhor momento para talvez vender achando que vai ter uma correção. Não tente prever o mercado. Busque se posicionar em ativos que estão demonstrando força, né, e tendências aí de longo prazo, tá bom? Porque é assim que você vai realmente ganhar dinheiro de verdade, vai acumular e multiplicar cada vez mais o seu patrimônio. Beleza? Agora vamos para a análise de sentimento e eu diria para você que pelo menos saiba o básico disso aqui, porque realmente é muito importante para a gente entender ali mais uma vez, né, quais são os melhores momentos da gente poder realizar aportes lucrativos e aqui levando em consideração agora aspectos psicológicos, o emocional dos investidores, que está presente a todo momento no mercado, principalmente nesses cenários de curto e médio prazo. Então a gente tem aqui algumas ferramentas para poder nos auxiliar e poder identificar quais são os momentos que o mercado está muito ganancioso, ou seja, normalmente ali é um cenário de topo ou local, o topo cíclico, normalmente o varejo, né, tá querendo entrar no mercado nesse momento por causa do FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora da festa, e também momentos de extremo medo, que é aquele pessimismo exagerado por parte dos investidores, acaba se desfazendo das suas posições, mas não, a gente aqui que tem conhecimento sobre isso, a gente vai lá e aproveita para acumular cada vez mais cotas ou ações ou acumular cada vez mais Bitcoin nesse caso aqui, tá? Então, qual é o objetivo? É medir o clima e o emocional do mercado como um todo. Como é que funciona? Observar se os investidores estão otimistas, como eu já falei, extrema ganância, ou pessimistas, extremo medo, tá? Então tem algumas ferramentas, o Fear and Greed Index, aqui é da Alternative.me, mas tem outras fontes, né, por onde a gente pode pesquisar, o CoinMarketCap, tem a CNN para identificar também Fear and Greed Index das bolsas americanas, por exemplo. E voltando, a gente tem outros indicadores como o Google Trends, que está aqui, olha, para a gente identificar com base no nível de pesquisa, você colocando, por exemplo, eu estou pegando o Bitcoin apenas como exemplo ativo, você colocar o Bitcoin para ver como é que está o nível de pesquisa, as pessoas estão pesquisando muito sobre aquele ativo, se estão pesquisando bastante, quer dizer que o sentimento de mercado está otimista, porque elas estão pesquisando para comprar, porque está saindo aí, talvez em um monte de noticiário, né, notícias positivas sobre o ativo. Agora, o nível de pesquisas aqui no Google Trends, né, está indicando isso para a gente, o Bitcoin está com um nível de 17 apenas, está nas suas mínimas aí dos últimos anos. E, cara, estamos em um cenário de topo ainda, né? Caiu apenas 13% do seu topo histórico, então é incrível como as pessoas ficam realmente muito afoitas e muito nervosas, muito ansiosas e vão se desfazendo aí de suas posições em ativos consolidados, muitas vezes, do mercado por conta do seu sentimento. E acaba se desfazendo e depois acaba perdendo uma alta explosiva que talvez venha a ter no ativo em questão, tá? Além do Google Trends, tem o Fund Rate em derivativos. O que seria esse? Taxa de financiamento. Também deixei aqui aberta para vocês, olha. Não é essa, é essa aqui. O que quer dizer isso aqui? Quando tem uma taxa de financiamento, uma Fund Rate muito verde, muito positiva, o cenário está otimista para aquele ativo. Então, as pessoas, né, que estão longadas, ou seja, estão com operações de compra em aberto, tá? Operações alavancadas essas com contratos de derivativos no ativo, aqui no caso é o Bitcoin. Então, elas têm interesse em estar pagando as operações em short. Por quê? Porque elas estão realmente muito otimistas. Então, quando a gente perceber que essa taxa de financiamento ou a fund rate, ela atinge
a regiões muito altas, muito elevadas, regiões de pico, então ali pode ser um provável, né, deve ser um topo local, como aconteceu aqui em março de 2021, olha só, aqui também aconteceu em dezembro de 2023. O contrário também é verdadeiro, quando acontece uma zona de vale, vamos dizer assim, né, da taxa de financiamento, a fund rate, vermelhinho aqui lá embaixo, nas mínimas, provavelmente aqui é um fundo, e aqui coincidiu justamente com o fundo desse novo ciclo do Bitcoin. Aqui tem atingido o fundo, naqueles 15 mil, né, o fatídico 15 mil dólares. Né? Muita gente esperando chegar nos 12 mil, mas nem veio a chegar. Eu comprei bastante nos 16 mil, 19 e 20 mil também. Comprei muito Bitcoin nessa região aqui, porque eu sabia que ali provavelmente era um fundo cíclico, tá, do ativo. Então, sobre fund rate é isso, também medindo o sentimento do mercado, a nível de pesquisa em redes sociais, volumes também de venda e liquidação. Então, eu queria trazer para você aqui, olha, deixa eu ver se é esse gráfico também, isso mesmo, mostrando aqui o ranking, né, de aplicativos de cripto que são baixados na Apple Store lá nos Estados Unidos. Então, aqui também pode mostrar se o sentimento está otimista ou pessimista, né, se tem muita gente baixando, então as pessoas estão realmente com talvez uma ganância, querendo comprar, então pode ser que esteja talvez em um cenário de topo de mercado. O contrário também é verdadeiro. E a última ferramenta, e acho que talvez a mais importante dessa parte aqui de análise de sentimento, seria essa que eu utilizo, tá? Você pode visualizá-la através de uma plataforma TRDR, mas eu costumo utilizar aqui o CoinGlass, é gratuito, então você faz o seu login, eu estou logado aqui, então eu deixei esses gráficos, né, tem vários gráficos aqui, tá? E aqui eu já fiz a configuração para mim, para minha pessoa, então eu logo e fica desse jeito, porque eu já sei o que eu quero analisar. Você pode até pegar, tirar um print aqui também dessa tela e depois inserir um a um desses indicadores, tá? Eu vou ensinar como inserir um a um quando a gente falar mais do Bitcoin, mas para vocês ficar sabendo aqui, olha, tem o gráfico de preço do ativo, está aqui nos 108 mil dólares, né? De volume, normal. Agora os principais são esses aqui, olha. Aqui é volume de compra barra venda, tem o cumulativo e volume delta, que é o CVD. Então, a gente vê aqui o delta de volume. Quando isso aqui está caindo, quer dizer que o sentimento está muito negativo, porque tem mais vendas do que compras. Basicamente é isso. Tá? Então, está em uma tendência de baixa já há muito tempo. Isso aqui é positivo para o ativo, porque tem mais gente vendendo a mercado o Bitcoin, agredindo o book, né? E com isso a gente vai percebendo que o ativo tem muito ainda para subir. Um outro gráfico que tem aqui é o gráfico de liquidações agregadas, no caso. E isso aqui é muito positivo quando a gente começa a ver que tem liquidações de pessoas que estavam shorts no mercado, ou seja, pessoas que não acreditavam mais na alta e estavam tentando shortar o ativo, achando que ali era talvez um topo. Olha só o que aconteceu aqui nessa região, com uma liquidação muito forte, né, de 550 milhões de liquidação em posições short. Então o ativo vai lá e pega o stop dessa galera. E o stop de uma posição que está, de alguém que está com posição short em aberto, é o que? É compra. Então começa a ter muita pressão de compra nessas regiões e o ativo vai lá e explode para cima, tá? Buscando atingir novos topos históricos. Além disso, tem aqui também o índice de medo da ganância, que eu já mostrei, que basicamente é o Fear and Greed Index, mas a gente consegue colocar aqui dentro dessa ferramenta do CoinGlass. Um outro gráfico aqui muito interessante é o Long Short Ratio. Aqui está em português, mas só para você entender o que quer dizer esse gráficozinho aqui. Se tiver na cor verde, quer dizer que o Long Short Ratio, a razão entre pessoas que estão em long, ou seja, estão compradas de forma alavancada, ela está superando aquelas pessoas que estão em posições vendidas, alavancadas. Então, acima de 1 fica verdinho, abaixo de 1 fica vermelho. O que é positivo para o ativo? Para que ele continue seu movimento de alta? É a gente estar com mais shorts do que longs. Ou, se tiver um long short rate acima de 1, que não seja muito acima de 1. Porque nesse caso quer dizer o quê? Que as pessoas ainda estão com um sentimento pessimista. Nesse caso aqui é bom que as pessoas estejam desse jeito, porque vai acabar vendendo muito a mercado e vai pegando essa liquidação também da galera que está shortada, né? Então o preço tende a subir, porque o smart money, né, nesse caso vai buscar stop dessas galera que está em posições shortadas, tá bom? Então aqui está ficando já um pouco perigoso, levando em consideração apenas essa métrica. A gente não pode analisar nunca uma métrica somente. A gente tem que analisar diversas, tá? Para ver se tem ali a confluência entre aqueles indicadores que a gente está analisando, seja na análise técnica, na de sentimento, na on-chain também. Beleza? Então, por enquanto aqui está ficando já um pouco perigoso, lembrando que é o gráfico diário. Bitcoin aqui vem caindo, né? Vem correndo 13% do seu topo. E o último indicador nesse caso é o interesse aberto, que é o Open Interest, que chama, né? E aqui é o interesse das pessoas. O interesse está na alta ou na baixa, né? Então, nesse caso aqui, nesse momento agora, veja que está subindo o interesse das pessoas,
na queda do ativo. Então, isso aqui também começa a ficar um pouquinho perigoso, tá? Mas assim, é de forma mais geral que eu estou explicando para vocês sobre análise de sentimento, pegando mais o ativo Bitcoin como exemplo. Estamos no índice 48, ou seja, neutro, sentimento neutro do mercado, levando em consideração essa métrica apenas. Ontem estávamos no Fear, né, que é abaixo de 40, estava em 39 aqui. E recentemente, no último mês, estava mais ganancioso o mercado, estava em 65 esse nível. Você pode olhar o histórico, né? Não olha só isso aqui, não. Olha sempre o histórico. Então, vou colocar máximo, porque a gente busca comprar, vamos lá, mais Bitcoin, nesse caso aqui do ativo, em cenários de medo e busca ficar mais cauteloso nos cenários de ganância, tá? Normalmente é isso, é o básico aqui em relação a esse indicador de sentimento, tá? Mas quando a gente fica também muito tempo no meio de extremo é perigoso. Assim como também muito tempo na região de extrema ganância também fica perigoso. Então, tem que analisar todos esses indicadores para entender melhor como é que está funcionando, né? Como é que as pessoas estão realmente com o seu psicológico naquele ativo. E só para finalizarmos esse tipo de análise, tem aqui um mapa de liquidação do Bitcoin dentro da Binance, no caso, utilizando a paridade com o USDT, a stablecoin, da CoinGlass, tá? Também vou colocar o link aqui abaixo dessa aula para você poder acessar de forma direta. E veja só esse mapa de calor, né, mostrando regiões aqui de altíssima liquidez. E são essas regiões aqui com um amarelo mais forte, um verde também. Então aqui, olha, tem 154 milhões, né, de posições alavancadas aqui, no caso em short, porque pessoas que acreditam na queda do ativo vão lá e colocam esse tipo de operação, né, se alavancam. E o mercado, ele vai buscar liquidez. A todo momento, os ativos estão buscando liquidez, tá? Ainda mais nesses ativos como o Bitcoin e criptoativos, que tem muita transparência e função aí das análises on-chain, né, na rede desses ativos. E aí, muito provavelmente, em algum momento, não sabemos se é agora ainda, tá? Tem uma certa liquidez aqui embaixo também, olha, 80 milhões de posições alavancadas, nesse caso long. Pode ser que em algum momento o Bitcoin vá lá buscar novamente essa liquidez. Isso aqui é um combustível. Pense a liquidez como um combustível para o preço e buscar aquele patamar, tá? Aquele nível de preço. Então, aqui tem liquidez nos 114 mil, depois também tem aqui nos 115, 118, então pode ser que em algum momento, veja que é sempre em posições de suporte ou resistência. Nesse caso, como são posições alavancadas em short, então fica lá acima do topo, tá? De cada topo. É cada topo local aqui, topozinho local, topozinho local. Lembrando que eu estou pegando a janela apenas de 2 semanas. Você pode mudar aqui também, fazer um filtro, tá? Mas no curto prazo, eu gosto de olhar geralmente aqui 2 semanas. Então, você saber que o ativo ele vai estar buscando liquidez. O smart money ele vai atrás de liquidez para poder colocar lá as operações dele, seja de compra, seja de venda. Então, você agora tendo uma noção, mesmo que seja básica, de onde estão os níveis com maior concentração de liquidez, você vai agora saber identificá-los. E você não vai se tornar uma liquidez do mercado, que é o que acontece normalmente com o varejo, com a gente chama de sardinhas, né? Pessoas iniciantes que acabam alavancando demais e mais perdendo do que ganhando. Então, não seja a liquidez. Por que a gente fala isso? Porque o mercado está a todo momento em busca de liquidez. Se você não sabe onde estão essas regiões de liquidez, então é porque você está sendo a própria liquidez e gerando esse combustível, né, para o ativo depois acabar subindo, se for em regiões aqui, como eu acabei de mostrar, posições alavancadas em short. Então, sobre análise de sentimento é isso. Deixa eu voltar aqui para o nosso material. Vamos agora para o nosso quarto e último tipo de análise, que é a análise on-chain. O que é que acontece dentro da rede do Bitcoin e também de demais criptoativos. Então, esse é um tipo de análise muito específica para esse mundo das criptomoedas, para o mundo do Bitcoin. E é uma das grandes vantagens da gente investir uma parte do nosso patrimônio nesse ativo é porque a gente tem informações muito mais fiéis, vamos dizer assim, muito mais objetivas, né? E não tem tanta subjetividade como tem aí no mercado tradicional, quando a gente pensa em tentar fazer valuation de empresas, por exemplo. Aqui tem análises muito mais objetivas, como eu já falei, tá? E qual é o principal objetivo? É avaliar o que está acontecendo dentro da rede do blockchain. Como é que funciona isso? Busca examinar dados, né, análise on-chain, da rede como movimentação de carteiras, fluxo de exchanges, métricas de holders de curto e longo prazo, é o que eu costumo avaliar muito, né, para saber se o ativo está sobre ou subvalorizado, para identificar os melhores momentos para a gente realizar aqueles aportes inteligentes e lucrativos. O Realized Price, por exemplo, o Mayer Multiple, que é o múltiplo de Mayer. E exemplo prático, né, identificar que o Bitcoin, por exemplo, está sendo negociado abaixo do preço realizado, que vai ser a primeira métrica que eu vou apresentar para vocês aqui. É um sinal histórico, inclusive, de oportunidade de compra visando o longuíssimo prazo, tá? Ideal para estratégias de média e longo prazo aí em criptomoedas, mas a gente vai, nesse treinamento, se atentar mais ao Bitcoin. Então, qual é o primeiro tipo de análise que eu busco fazer no Bitcoin?
é o MVRV Z-Score. Esse aqui é uma métrica que talvez seja uma das mais difundidas pela galera, né, do mundo cripto. E, basicamente, essa região verdinha aqui são regiões potenciais de compra, para você poder acumular mais do ativo, né, do Bitcoin, e aqui potenciais regiões de venda. O que quer dizer MVRV, basicamente? É Market Value dividido, né, pelo Realized Value, ou seja, Market Value, que é o valor de mercado do Bitcoin, é o preço que está o ativo hoje, vezes o número de moedas emitidas do Bitcoin até o momento, tá? E aí vai dividir pelo preço realizado, que basicamente é o custo médio de aquisição dos holders, tá? Aqui não é nem de longo prazo nem de curto prazo, é a totalidade dos holders, dos investidores de Bitcoin. Então, o preço realizado é essa linha em azul aqui, olha. Então, quando o ativo, o preço do ativo, que é esse gráfico em preto, está muito acima dessa linha azul, quer dizer que o ativo está ficando já sobrevalorizado. Só que aqui, olha só como o MVRV ainda está longe dessa região aqui de sobrevalorização do ativo, né? Então pode ser que o ativo ainda vá buscar novas altas, tá? Não sabemos se vai chegar nessa região vermelha, aconteceu nos ciclos passados, mas veja que vem caindo aos pouquinhos, olha, os níveis, né? E embaixo, aí seria uma região de capitulação cíclica para a gente poder acumular cada vez mais do ativo, porque ele está subvalorizado. Está abaixo, o preço está abaixo da linha azul. Só que saindo agora do MVRV Z-Score, eu gosto de olhar aqui o preço realizado, porque a gente identifica agora o nível de preço, e não aquela métrica Z-Score. Aqui, por exemplo, o preço realizado nesse momento está em $52.700, tá? Informação atualizada de 30 de agosto. Hoje é dia 31, né? Está aparecendo aqui o dado de 30. Então, o preço do Bitcoin está em 108 mil. Quando você pega 108 mil e divide por 52 mil, vai dar os seus 2 e alguma coisinha, que é justamente o que vai aparecer aqui, olha. 2.10, tá vendo? Esse aqui é o Z-Score, por exemplo, né? É um dividido pelo outro. Então, a gente já sabe que o Bitcoin, em um bear market que vai acontecer depois, né? Que é o mercado de baixo, que a gente chama, mercado dos ursos, pode ser que o Bitcoin vá buscar novamente, em algum momento, os seus $52 mil. Talvez assuste você que está assistindo essa aula, mas não se preocupe, é normal, porque tem mercados de baixas e mercados de altas. O Bitcoin se move em ciclos, assim como os ativos também do mercado tradicional, tá? Então a gente fica atento, porque se acontecer isso em algum momento, do ativo vir buscar o preço realizado, que é o custo médio de aquisição dos holders de Bitcoin, é um momento da gente realizar aqueles maiores aportes. Tá? Então, se tiver uma parcela relevante em caixa, é o momento de aproveitar o caixa para comprar muito Bitcoin, como aconteceu aqui no início do ciclo. Geralmente isso acontece, né, justamente no final de um ciclo, na transição do final de um ciclo para o começo do outro, como aconteceu aqui entre 2022 e 2023, naquela região entre 15 mil e 20 mil dólares. Então aqui eu aproveitei bastante, você já acompanhava essa métrica, então eu sabia que aqui era uma excelente região de compra que vai coincidir justamente com essa faixinha em verde, tá? Então essa é uma métrica para a gente estar sempre avaliando, pensando em longo prazo. Tem também aqui os holders de curto prazo, mais uma vez, é indicador MVRV, só que agora pensando nos holders de curto prazo. Aqui é uma métrica, mais uma métrica para a gente entender qual é o momento, né, que a gente está percebendo que o ativo pode estar subvalorizado para poder aportar mais ainda no Bitcoin. E aqui, visando uma janela curta de tempo, não são anos. Aqui são meses, até uma janela no máximo de 3 anos, por exemplo, né, que seria o ciclo de alta. Já que até então o Bitcoin tem se movido no 3-1, que a gente chama aqui. São 3 anos de alta, 1 ano de baixa. Então, por exemplo, começando em 2023 aqui, né, janeiro de 2023, estamos já com quase 3 anos de ciclo de alta. E perceba que o Bitcoin vai sempre tocando nessa linha vermelha, que é justamente o Short Term Holder Cost Basis, ou seja, é o custo médio de aquisição dos investidores de curto prazo no Bitcoin, que seria essa linha azulzinha aqui. Quando chega em 1, quer dizer que ele está exatamente no custo médio de aquisição dos holders de curto prazo, que atualmente está em 109 mil, deixa eu ver aqui, 109 mil dólares, exatamente nesse preço. O Bitcoin agora está em 108 mil alguma coisinha, ou seja, está no nível de suporte, né, o suporte imediato do preço, no mais curto prazo, que é justamente esse aqui. Quando cai uns 80% a 85% abaixo do custo médio de aquisição dos holders de curto prazo, aí é porque está, vamos dizer assim, dando uma pechincha o ativo. Nesse caso aqui aconteceu isso, aí caiu seus 15%, 0,85, né, abaixo do nível 1 seria 15% de desconto em relação ao custo médio de aquisição dos holders de curto prazo. Então aqui é um excelente momento para aportar, foi justamente aqui naquele patamar de 74, 75 mil dólares, tá? Então aqui a gente consegue identificar as melhores regiões para estar aportando de forma estratégica, lucrativa no ativo, tá? E também tem os cenários quando fica muito caro o ativo, fica muito acima do custo médio de aquisição dos holders de curto prazo. Aqui está dizendo que as pessoas, olha, se chegar no nível de 1,6,
está com 60% acima do custo médio de aquisição. Então essas pessoas começam já a colocar lucro no bolso e com isso faz com que exista uma pressão vendedora mais forte do que o normal, fazendo com que o ativo comece aí, quem sabe, a corrigir. Você pode também ver aqui as cores, né, ficando coloridas, cores azuis, momento de aportar, cores vermelhas, momento de ter mais cautela, beleza? Temos também aqui a banda de Bollinger, né, do MVRV, dos investidores de curto prazo. Então, também mais uma métrica que a gente pode estar identificando quando o ativo ele está sobrevendido, que é nessa região, ou sobrecomprado nessa região, tá? Então a gente busca aportar quando o ativo está aqui mostrando um gráficozinho, olha, em verde aqui para baixo, ou seja, são níveis extremos de sobrevenda, pressão vendedora muito forte. Inclusive agora, nesse momento, estamos com essa pressão vendedora no curto prazo porque chegou a atingir aí o Short Term Holder Realized Price, que a gente chama, né? Que é o preço médio de aquisição dos holders de curto prazo. Aqui tem o múltiplo de Maia, que é muito conhecido no mercado essa métrica, que corresponde à média de 200 períodos. Que período é esse? Diário, gráfico diário. Então, a média de preço do Bitcoin nos últimos 200 dias. Então, essa linha em azul é justamente o múltiplo de Maia. Então, o múltiplo de Maia hoje está em 101, tá? Ou seja, a média de 200 dias do preço do Bitcoin está em 101 mil dólares. E aqui a gente consegue ver quando é que o ativo está descontado ou quando ele está sobrevalorizado. Quando fica aqui 20% abaixo do múltiplo de Maia, essa linha verde tracejada, pode ser um momento bom para a gente também estar aportando, aumentando os nossos aportes. Inclusive, está sendo indicado aqui com a coloração na cor verde, tá? Quando chega lá no vermelho, opa, tem que ter cuidado, porque já está aí com 2,4 acima do múltiplo de Maia. O que quer dizer isso? 140% acima da média de 200 dias do Bitcoin. Então já tem que ter mais cautela nesse caso, tá? Outra métrica que diz respeito aos lucros e prejuízos realizados no Bitcoin. Normalmente, topos de mercado, eles costumam ser apresentados quando as pessoas começam a despejar o ativo, né, porque já atingiram um nível de lucro muito alto, principalmente pessoas que investem há bastante tempo no Bitcoin. Então veja aqui, olha, aqui essa métrica está dizendo o quê nesse momento? Que as pessoas venderam muito, realizaram muito lucro no Bitcoin, cenário de topo de mercado, começou a corrigir nesse momento. Aqui também começou a corrigir. Mais uma vez aqui, lá em novembro de 2023, começou a corrigir. Aqui em novembro de 2024, perdão, começou a... Não, aqui é 2024, é isso mesmo. Então, muita gente realizando lucro, o ativo vai e começa aos poucos a corrigir, tá? Nesse momento começou de novo a ter um aumento de realização de lucro no Bitcoin, tem que ter uma certa cautela, mas ainda está num patamar mais aceitável, vamos dizer assim, né? Não chegou no pico lá de lucros realizados. O contrário também é verdadeiro, olha, quando tem prejuízos realizados é porque estamos em uma situação de capitulação talvez muito pesada, as pessoas assumindo muitos prejuízos, vendendo ali no desespero, e aí é o momento da gente pensar em acumular e não se desfazer do ativo, tá? Tá muito aqui subvalorizado nesse caso, tá bom? Então, mais uma métrica on-chain importante aí para a gente entender sobre o Bitcoin, aqui também falando sobre lucros e prejuízos realizados, tá? Só que pegando do check on-chain. Tem um outro aqui que seria em relação ao varejo, né? O que é que está acontecendo com os investidores de varejo? Basicamente são as sardinhas de mercado, investidores iniciantes, tem pouco capital, fica tentando especular no curto prazo e, por enquanto, olha, uma demanda muito pequena ainda pelos investidores de curto prazo. Isso é bom para o ativo, né? Pensando aí no ciclo, em manter o ciclo de alta, porque normalmente o topo cíclico do Bitcoin, ele é atingido quando tem uma demanda muito forte pelo varejo. Então essas pessoas começam a entrar em FOMO, em extrema ganância, achando que vai enriquecer com o Bitcoin no curto prazo, e é quando aí começa depois os investidores de longo prazo a despejarem seus Bitcoins, obtendo lucros gigantescos em cima das pessoas que são iniciantes, essas pessoas que vão depois assumir prejuízo, tá? Então por enquanto a demanda está muito baixa, veja que quando a demanda estava muito alta lá em novembro de 2024, pelos investidores de varejo, começaram aí as fortes correções do Bitcoin chegando nos seus 30%. Né, foi a última grande correção do Bitcoin nesse ciclo. Aqui, em relação ao nível de reserva das exchanges, né, que é o que a gente costuma falar de choque de oferta que pode estar acontecendo no Bitcoin, que é saindo muito Bitcoin das exchanges, ou seja, provavelmente as pessoas começando a pensar em mais longo prazo, em holdar realmente o ativo, que é mandar para sua hard wallet, carteira fria, que é o que eu aconselho, inclusive, né, falo muito sobre isso durante esse treinamento para vocês, tá, para quem for investir em Bitcoin, quem tiver uma parcela desse ativo na carteira, sempre colocar na hard wallet, tá? Para aumentar o nível de segurança. Aqui em relação à inflação, por enquanto o ativo, o Bitcoin, ele é um ativo desinflacionário, né? Vai reduzindo esse aumento da inflação ao longo dos anos, porque ainda está sendo emitido novas moedas no mercado, pelo menos até meados de 2140, né? Em função
do halving, aí, que é quando diminui a recompensa dos mineradores pela metade a cada 210 mil blocos minerados. Enfim, não vou me alongar muito, porque aqui é uma aula sobre análise on-chain. Então, a inflação vai sendo reduzida e, com isso, o ativo, né, tende a ir sempre valorizando ao longo do tempo, tá? Diferente das moedas fiat, né, que vão perdendo valor. Aqui, um outro gráfico que seria, deixa eu ver qual é esse gráfico aqui, de volatilidade, a volatilidade do Bitcoin nos últimos 30 dias. Então, normalmente, quando a volatilidade está muito baixa, é o que está acontecendo aqui, olha, está bem menor do que nesses cenários de alta volatilidade. Então, aqui vai ter, muito provavelmente, em algum momento, vai ter um movimento mais explosivo. Pode ser altista ou pode ser baixista, né? Pode ser para alta ou para baixo, tá? A gente não tem como saber, mas por enquanto, o ativo aqui está em um cenário de baixa volatilidade. Aqui, para a gente tentar identificar topos e fundos de ciclo, tá, do Bitcoin. Então, eu vou deixar, por exemplo, nesse caso, somente duas métricas, que são as que eu considero ser as mais relevantes, que pelo menos têm sido as mais assertivas durante o ciclo do Bitcoin, né? Que é o Terminal Price, que é para a gente tentar saber quando é que vai acontecer o topo cíclico do ativo, ou seja, qual é o patamar de preço que o Bitcoin pode atingir no topo. No momento atual, o Terminal Price está em $252 mil. Muita gente aqui, né, acha que isso não tem como acontecer. Não duvide, tá? Não duvide, eu não duvido. Não sei o que pode acontecer, não podemos prever, né, o que vai acontecer com o ativo, mas sabemos que se acontecer o que já aconteceu nos ciclos passados do Bitcoin, pode ser que ele chegue aí nos $250 mil, tá? Aqui é um cenário muito otimista na minha visão, né? Mas é isso. O gráfico está aqui para a gente poder analisar. Enquanto que o CVDD aqui tem sido muito assertivo, né, durante o ciclo de baixa, o bear market do Bitcoin, acertando exatamente o fundo. Olha, é incrível como toca no CVDD e depois volta para o seu ciclo de alta. Então aqui seria um excelente momento para você realizar os seus maiores aportes aqui no Bitcoin, justamente nesse momento, e veja que é rápido, tá? Toca rapidinho e depois já volta a subir forte. Então a última vez foi justamente lá em 2023, né, no final do bear market, e depois começou esse ciclo de alta, lá justamente nos seus 15 mil, entre 15 e 20 mil dólares. Não se atente a nível de preço, um preço fixo, tá? Se atente a uma região de preços para você ir fazendo ali o seu DCA muito mais intenso, nesses momentos aqui que o mercado está muito subvalorizado, tá bom? Então, essas aqui são ferramentas de tentar prever, né, onde vai ser o topo e o fundo do ciclo do Bitcoin. E aqui uma última métrica, né, que são indicadores de topo, né, no bull market aí do Bitcoin. Vejam que de 30 indicadores, aqui fazendo a junção de todos os indicadores, né, pelo menos uma grande parte dos indicadores. Inclusive, vários deles eu nem apresentei nessa aula, porque não ia ficar uma aula muito extensa. Eu já mostrei vários dos quais eu mais utilizo, na verdade. E é aquela coisa, né, quanto menos, melhor, tá? Tentar sempre simplificar as coisas. Vejam que não atingiu nenhum nível aqui de topo ainda, segundo esses indicadores. Então, a gente, pelo menos eu, na minha visão, ainda estou tranquilo. Imagino que o Bitcoin ainda vai atingir o seu topo cíclico, né, em algum momento. Não estamos ainda, na minha visão, pelo menos na minha humilde visão, nesse topo, tá? Mas a gente nunca pode ter certeza absoluta, né? Temos que ser sempre humildes perante o mercado, afinal, o mercado é soberano. Então, sobre análise on-chain, é isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula. Espero que tenham curtido ao máximo, tá? E vamos falar mais ainda no módulo aportes lucrativos no Bitcoin. Vamos falar mais sobre algumas dessas análises que a gente acabou de mostrar. Aqui é algo mais geral, mais abrangente, só para explicar para vocês ficarem sabendo. Eu vou colocar todos os links desses sites aqui que eu acabei de mostrar abaixo dessa aula. Essas são as 4 análises principais, né, dos mercados e ativos para a gente poder estar sempre realizando aportes mais estratégicos, mais lucrativos e que vão rentabilizar melhor o nosso patrimônio para poder multiplicá-lo ao longo do tempo. E além dessas 4 análises, tem a análise macro, análise do cenário macroeconômico, que eu falo um pouco mais a respeito disso no nosso módulo Lucrando com os Ciclos de Mercado e também do Bitcoin, tá bom? Bom, espero que vocês tenham curtido ao máximo essa aula completa aqui no canal do YouTube para vocês. E como eu falei, os links estão aqui, caso tenha interesse, estamos juntos aí, sucesso nos investimentos.